Se você me acompanha por aqui, sabe que eu sempre bato na mesma tecla. O metal não é só um gênero musical barulhento, mas também uma potência estética, e isso vem ganhando mais visibilidade. E a prova disso tudo é com essa nova campanha global aí da Gucci, porque ele tem muito a dizer. Sob a direção cinematográfica de Jonathan Glazer, a marca italiana resolveu colocar o Slipknot como trilha sonora, com a faixa Sick, que abre lá o primeiro álbum da banda em 1999, trazendo toda aquela essência visceral e agressiva do new metal para o centro do luxo. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está no Falando sobre Estilo com uma Metalhead. Eu sou a Sudolenga e aqui exploramos a moda e o peso do metal. Um espaço para mulheres que cresceram no mosh, mas hoje dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. O que é fascinante aqui é que a Gucci, ela não buscou um som limpo ou fácil de ouvir. Ela foi atrás daquela energia mais pesada. E no comercial, essa porrada sonora, digamos assim, é misturada ali com um romântico italiano, criando uma espécie de caos visual que é a cara dessa nova geração, onde o belo e o grotesco andam de mãos dadas. E a gente vem acompanhando isso já faz um tempinho, né? Onde a gente vê o clássico com o rebelde, o romântico com o sexy. E hoje essa mistura visual tem feito mais sentido do que você imagina. A letra de Sick reforça isso com frases como: você não pode me matar porque eu já estou dentro de você, mostrando uma força que invade e domina. No meu episódio sobre new metal, que eu já tinha comentado até inclusive como esse estilo sempre foi a ponte para o lado mais comercial da música, né? Tem o Korn com a Adidas, o Limp Bizkit com a Puma, outras marcas, o Deftones também com uma outra marca. Então o new metal ele sempre esteve envolvido nesse meio de marcas. Já que nos anos 2000 as bandas já usavam marcas de esporte e skate, mesmo sendo criticadas pelos metaleiros mais raízes lá na época. Agora, 26 anos depois, o jogo virou de um jeito bem surreal, porque assim, o que era visto lá na época como se vender ao mercado, hoje é a nova cara da exclusividade. Eles vêm focando no público que consome no digital e que cuida da imagem pessoal, visual, estética mesmo. E perceba que existem dois grupos aí de alternativos, né? O alternativo mais raiz, que a gente diria, que é aquele que customiza suas próprias roupas, que faz as suas próprias peças, que compra peças em brechós, peças de segunda mão, que não liga para marca, ou que está em alta, ou coisas de grife, enfim. Aqueles que se importam de certa forma com a sua imagem, mas não de uma maneira como todos se importam, né? É realmente ser autêntico conforme tem vontade de ser. E também que não quer ser visto como alguém muito poderoso, como a gente costuma ver por aí também. Então, assim, a Gucci foi bem estratégica aqui, porque ela sabe que aquele adolescente lá, que batia a cabeça com máscaras do Slipknot em 99, hoje é um adulto que, em partes, tem um poder aquisitivo para poder consumir peças de grife. E, além disso, para o mercado de luxo, o metal se tornou um novo punk. Ou seja, o único lugar onde eles ainda conseguem encontrar um perigo e uma autenticidade para parecerem relevantes. E assim, eu gosto até de lembrar do episódio da história que eu trouxe aqui da Vivienne Westwood, que ela era punk, mas também foi uma das grandes estilistas da alta costura que usou da sua carreira para poder trazer debates importantes. Para quem quiser ouvir o episódio da Vivienne Westwood, que eu trouxe uma análise do livro dela que eu li, da biografia, no YouTube eu vou linkar aqui em cima. E quem estiver ouvindo pelo Spotify, se eu não estou errada, foram 2 episódios anteriores. Então dá uma baixada aí nos episódios que você já confere o dela. Mas afinal, o que isso muda na vida e no guarda-roupa da gente, né? Eu diria aqui que entra um ponto até mais pessoal de cada um, porque eu, particularmente, eu não sou um tipo de pessoa que consumo roupas de grife, até porque eu sei que a gente pode andar super bem vestido sem a necessidade de gastar muito. E a gente sabe que a qualidade das coisas hoje em dia estão bem diferentes de antigamente.
Claro que assim, tem essa questão de marcas de luxo, elas trabalharem com tecidos mais nobres, um certo tipo de corte, costura, enfim, mas mesmo assim, eu acho que você consegue andar super bem vestido sem a necessidade de pagar absurdo em uma peça de roupa. Aqui é a minha opinião, né? Se você usa, se você gosta, se você consome, tá tudo certo, continue usando. E quem quer conhecer também a marca, só vai, sabe? Só vai. Não vou dizer que assim, nunca vou ter uma marca, uma peça com marca de grife. Não. Eu tenho vontade de ter uma bolsa de uma certa marca, mas no momento não é algo que eu vou comprar porque não tem condição. E aqui a gente vê que o tradicional, ele acaba ganhando uma nova cara, né? Porque eles, a marca, no caso, sabe que o público que vem agora tem outra mentalidade. E ao mesmo tempo que eles não vão mudar totalmente o que já tem feito até então e na história deles, eles sabem que precisam se atualizar, né? Pensar nesse potencial público que pode virar seus clientes. Então, assim, a letra da música fala sobre você estar cansado desta merda e sobre essa guerra mental. E a moda absorve esse sentimento para criar roupas que funcionam como uma assinatura de poder, estilo e exclusividade no dia a dia. Então aqui o recado é bem claro. O clássico que não se atualiza acaba morrendo. Eu falei, inclusive, sobre isso lá no meu vlog do dia que eu fui assistir o Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, pra quem assistiu o 2, agora que tá no cinema, eu falei a minha análise, eu falei minha opinião no vlog, e realmente eles trazem essa questão, porque a Miranda trabalha numa agência, numa empresa, numa marca que realmente sempre foi mais tradicional e sentiu a necessidade de se atualizar. Porque o que foi construído lá anos atrás, e veio essa geração, e veio outra geração, e tá vindo a outra geração para continuar esse legado, cada geração tem uma mentalidade diferente, cada pessoa, cada geração vem com um conhecimento diferente, e vem com uma bagagem diferente, isso é super normal. Então assim, eu senti muito que a Gucci, ela tá buscando trazer essa atualização também pra marca, mas eles vieram de uma forma bem sutil ainda, e assim, a campanha se chama Generation Gucci, o nome já diz, Geração Gucci. Eu até digo isso, até assim, porque da mesma forma que alguns estilistas que eu já trouxe aqui, que trabalham com metal e horror em suas criações, esse movimento está ganhando espaço nas vitrines também. O que antes era visto como rebeldia, hoje tem o seu preço e não está sendo barato. Sabe o que é mais doido? O nome da música, sim, que é o termo usado para dizer que algo é original e não foi alterado. Então, assim, tem uma história por trás dessa letra. O primeiro álbum do Slipknot, assim, tem algumas polêmicas em relação às letras das músicas, o que eles trouxeram. Então, eu recomendo vocês pesquisarem aí sobre lendas da internet na época, histórias que pareciam ter acontecido, mas não tinham acontecido. Eles tiveram que regravar o disco, retirando algumas faixas, alterando algumas coisas. Se eu não estou errada, também aconteceu isso com a música Purity, que é uma das minhas preferidas desse álbum. Então, dá uma pesquisada aí para entender melhor, porque com essa questão da Gucci trazer a trilha sonora do Slipknot agora pro comercial deles, acabou que a galera tem voltado a trazer à tona também essas histórias do início da carreira do Slipknot. Então, assim, no meu ponto de vista, ao escolher essa trilha, a Gucci está avisando que mudou de fase. Ela não quer mais esconder o lado sombrio ou agressivo sob camadas de luxo. Ela está em um momento, digamos ali, de transição, onde decidiu ser autêntica e direta. E custe ali o que custar. É a marca dizendo, goste ou não, esse é o novo jeito de ser, sem censuras. E antes de finalizar, o comercial tá cheio de camadas. Referências aí bem na época que a gente era criança e adolescente, além do Slipknot. O comercial, ele tem uma referência visual bem legal ali do filme E.T., com o carro passando em frente à lua, naquela cena icônica, sabe, que passa a bicicletinha com o menino e o E.T. Então, da mesma forma que também tem a cena do carro com as luzes mais azuis,
que tem toda aquela estética mais retrofuturista que remete diretamente ao DeLorean do De Volta para o Futuro. Ao unir a cena do ET com essa vibe do carro do McFly, a Gucci, ela tá tentando trazer um remix, digamos assim, de nostalgia ali dos anos 80, com uma mescla mais agressiva ali com o metal de 99. E como eu disse, as crianças da época desses filmes, né, assistiram os filmes, viveram essa fase de filmes como E.T., De Volta para o Futuro, que nasceram, cresceram ali nos anos 80, 90, e os adolescentes que tiveram essa fase do início de new metal, né, que ouviram as bandas, começaram a curtir esse tipo de som, hoje são os adultos com dinheiro e que consomem marcas. Então a Gucci, ela tá pegando clássicos da cultura pop e dando a eles uma nova roupagem, só que mais sombria e moderna, e também trazendo conectar, como eu disse, com potenciais clientes que ela quer atingir. E é aqui que a gente percebe que o recado deu muito certo, porque, de certa forma, o que eu vi essa semana de sites de rock, de metal, perfis de moda, perfis de fãs de banda comentando sobre essa collab do Slipknot com Gucci foi absurda. Então, assim, um público que de certa forma nunca deu muita importância pra marca, eles conseguiram gerar um engajamento absurdo nesses últimos dias com esse vídeo mostrando a campanha. Então, assim, a Gucci foi inteligente, porque eles pensaram, a gente precisa atingir novos públicos. Sem ser maldosa, mas o público que normalmente consumia Gucci, que é uma marca mais antiga, normalmente tá ficando mais velha, e é a lei da vida, né? As pessoas vão morrendo, eles precisam renovar a lista de clientes. Então, os adolescentes dos anos 90... como eu disse, são os adultos que agora podem consumir a marca, porque não é uma marca que um adolescente vai pagar. E assim, tem mais um detalhe nessa propaganda que eu também percebi, é que muitos podem não entender, mas no final do vídeo lá, aparecem os jovens caminhando por um cenário escuro, e conforme eles vão avançando, as luzes vão se acendendo. Aqui eu entendo que é como se a Gucci, que sempre foi um pilar do clássico, estivesse finalmente criando coragem para desbravar um caminho desconhecido e sombrio que, digamos ali, é o metal e também os mais jovens. Ela não está apenas trilhando o caminho, né, mas ela está usando a própria luz do luxo para validar esse território que antes era, digamos que, ignorado. É o encontro do tradicional com o moderno. Gente, essa é a minha análise. E então agora me conta aqui nos comentários se você viu esse comercial. Eu vou deixar linkado o comercial aqui no vídeo no YouTube. Eu vou deixar o link no Spotify na descrição do vídeo, porque eu sei que não consigo linkar nada no vídeo diretamente no Spotify, mas vai estar na descrição do conteúdo. Para quem não viu esse comercial, eu sei que saiu em vários portais de notícia, principalmente de música, de bandas, de shows e perfis, como eu disse, de quem fala de metal. Então foi uns dias aí que eu comecei a notar que muita gente começou a falar sobre esse comercial e eu pensei, cara, eu preciso trazer a minha análise aqui, né, do que eu acho. Então, assim, eu quis vir com a minha análise, o meu ponto de vista, o que eu acho que a Gucci também quis transmitir nessa campanha. Como eu falei, eu sou pós-graduada em comunicação digital e também audiovisual. E os meus artigos na época de pós, todos eles eu trabalhei com essa questão mais do visual mesmo, da linguagem imagética, linguagem de estudar o que uma imagem quer transmitir, né? Além do texto, além do som, além de outros elementos que podem conter. Então, assim, por isso que eu assisti o comercial algumas vezes para poder analisar. Eu posso ter deixado passar algumas coisas também aqui na minha análise, posso, mas acho que esses pontos que eu trouxe, principalmente da referência de filmes da época dos anos 80, 90, a banda meio que passou por pelas fases do crescimento também, né? Se você for observar na infância, aí vem a adolescência, aí hoje o adulto. Então, assim, eu acho que ela quis mostrar que, da mesma forma que nós passamos por essa fase, a marca também passou por essa fase e ela tá numa outra fase da história, né? Como eu disse, com o tempo a gente precisa se atualizar, se renovar, muita gente até diz reciclar,
porque senão você acaba ficando para trás. E eu senti que a Gucci quis trazer um pouco disso. Eu nunca fui muito de acompanhar marcas de luxo, confesso que assim, por mais que eu fale de moda aqui, eu vejo uma coisa ou outra, mas como eu sei que o meu público não é focado em marcas caras, é o público mais, né, da realidade. Então, assim, eu não quis também deixar de fora esse conteúdo da Gucci como Slipknot, porque eu pensei, cara, o meu conteúdo no Falando sobre Estilo como a Metalhead é focado super em trazer a parte visual, a parte estética, a parte da mensagem, além da música, né? Realmente é a vestimenta, são os cenários, o significado das coisas. Então, eu falei, cara, eu vou analisar esse comercial e vou trazer como um conteúdo, assim, que eu acho que é legal pro pessoal que me acompanha. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês, eu espero que vocês tenham curtido, porque realmente foi uma análise minha, né, do que eu notei, o que eu senti nesse comercial. Inclusive tem filme da Gucci, que eu já vi o filme da Gucci, e diversas vezes eles repetem assim de madrugada no sábado, sabe? Então às vezes passa na TV no sábado de madrugada. Então também fica aí uma recomendação para quem quiser assistir o filme. Mas assim, eu acho que as marcas, elas estão buscando realmente atingir novos públicos. E eu percebo isso porque, assim, independente do que você faça, trabalhe, tem, assim, a gente sabe que tem alguns tipos de área que às vezes não tem muito essa necessidade da atualização, que são peças, trabalho com peças ou materiais que, de certa forma, vão ser utilizadas para determinado tipo de coisa, determinado tipo de negócio. Até entendo. Talvez essa atualização nesses locais, eles acabem vindo na forma de divulgar o produto ou para atingir algum tipo de cliente, mas diferente de uma marca de roupa, de sapato, de moda, é algo que a gente acaba usando para trazer uma autoestima, né? Para trabalhar nossa imagem. Hoje em dia eu vejo assim a necessidade absurda de muitas pessoas se sentirem como se fossem rockstars. Eu falo isso porque eu sou do meio. Bom, eu também gosto de me vestir como se fosse uma rockstar. Então, mas eu vejo que isso tem crescido cada vez mais. E eu vejo muita gente reclamando que, vocês estão matando o rock, vocês estão matando o metal e não sei o quê. Mas como eu já disse e repito, se a gente não tiver estas atualizações, não sei, tem uma palavra que eu quero falar, mas eu não tô lembrando ela. Vou manter essa atualização, aí sim, que o negócio vai estar morrendo, entende? E como eu sempre friso, se a gente não dá espaço para essas atualizações, para esses movimentos que estão acontecendo, a gente está abrindo cada vez mais espaço para outros estilos que a gente não gosta, né? Então, por isso que pode ser que muitos não gostem dessa mescla, dessa collab de metal com uma marca de luxo, mas eu vejo de outro lado como uma forma de... Tem collabs que às vezes precisam acontecer para que as coisas também continuem seguindo o seu rumo, né? E, de certa forma, assim, se você não gosta da marca, tá tudo bem, como eu disse, né? Use e faça o que você quiser. Mas a banda... A gente sabe que o nu metal sempre foi mais comercial, né? Eles, desde o início, sempre estiveram envolvidos com outras marcas aí, e a gente vê hoje em dia como a Adidas tem crescido e ganhando cada vez mais visibilidade por conta do Korn. É como eu falei, você vai no show do Korn, você sabe que você tá no show deles. Tá todo mundo uniformizado. Eu confesso que no começo, quando eu comecei a perceber, assim, que tinha essas mesclas, eu achava um pouco estranho. Eu tinha aquele pensamento mais raiz de, não pode, como assim? Mas tá virando bagunça. Hoje, conforme a gente vai crescendo, evoluindo, conhecendo mais as coisas, lendo, se aprofundando, entendendo significados, a gente percebe que, cara, é legal, sabe? Eu acho que eu sempre tive aquela imagem do tradicional, do clássico nessas marcas, e assim, eu olhava e falava, eu não tenho nem roupa nem para passar na frente dessas lojas. Eu ainda quero ir para Paris um dia e quero conhecer essas lojas, né? Até por conta do conteúdo que eu trago aqui, é mais... bagagem, né, mais conhecimento para poder realmente
conseguir transmitir as minhas mensagens aqui, transmitir o meu conteúdo aqui pra vocês, né? A gente fica muito assim, ai, não, porque eu sou assim, não vou ali. Eu acho que não, eu acho que pra poder falar, você tem que estar no meio, você tem que estar envolvido, você tem que conhecer, porque não adianta você querer falar uma coisa, sendo que você nem foi atrás saber, ler, entender, pra daí realmente ter uma opinião sobre aquilo ali, sabe? Então, gente, assim, eu não quero deixar muito extenso, eu acho que esse é um vídeo extra, porque normalmente eu trago o Falando sobre Estilo com uma Metalhead na quinta-feira, às 18 horas. Dessa vez eu quis fazer esse vídeo extra por conta desse burburinho que tá aí faz alguns dias, dessa collab, e eu sigo muitos portais, então acabo que apareceu muita gente falando, e eu falei, não, eu quero vir trazer a minha opinião aqui, e agora eu deixo aqui também em aberto o que vocês acharam, se fez sentido pra vocês, o que vocês pensam de uma collab dessa, e se o que eu falei aqui também fez sentido pra ti. Se você está me ouvindo pelo Spotify, já aproveita e se inscreva no canal, curta o conteúdo. Se você está vendo pelo... Ai, compartilhem, porque provavelmente você deve conhecer alguém aí que gosta desse assunto. E para quem está me ouvindo pelo Spotify, já aproveita, siga o podcast, comente também, que dá para você comentar nos episódios no podcast ali no Spotify. E vejo vocês na quinta, que quinta tem conteúdo. Se eu não estou errada, quinta eu vou falar de thrash metal. Um beijo.